Glória a Deus. Desejo que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Convido você para abrir sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago, capítulo 4, do 1º ao 4º versículos, para nossa reflexão na palavra de Deus. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, 1º ao 4º versículos. Amém? Amém não? Misericórdia então? Amém, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim a palavra: de onde provém as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Começais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém. Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Glória a Deus. É um texto extraordinário que a gente treme assim só de ler, né? Poder de Deus na palavra do apóstolo Tiago aqui. Muito bom. E o tema de hoje é o que nós já ouvimos do pastor João: Deus existe exclusividade. Amém? Nosso Deus é um Deus que exige exclusividade, é um Deus que não aceita adoração dividida, que não aceita meia adoração. Ele é um Deus que exige exclusividade. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, sobre esse tema aqui, desse Deus poderoso. Todos aqueles que são seus servos, que são filhos de Deus, que desejam estar ao lado dele e ir para o céu morar com ele, precisam ter em mente que ele é um Deus que exige exclusividade. É de longa data que a gente lê e ouve, né? É bem notório aos nossos ouvidos que o nosso Deus é um Deus que sempre determinou: não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade, irmão. Exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Outro texto que fala assim: eu sou o que sou. É o único que pode dizer esta frase. Em outro lugar da Bíblia diz assim, ó: em nenhum outro há salvação. Amém? Ele é único e exclusivo, capaz de salvar e capaz de fazer tudo aquilo que você possa imaginar. Em Eclesiastes 3,14 o texto fala assim, ó: e Deus faz estas coisas para que os homens temam diante dele. Amém? Tudo isso que Deus faz, todas essas palavras de Deus, é para que haja temor dos homens diante de Deus, para que o ser humano finito compreenda que ele precisa temer e até tremer diante desse Deus maravilhoso, porque realmente Ele é poderoso, a sua palavra é extraordinária na nossa vida. Portanto, nosso objetivo hoje, com base nesse texto que nós vemos aqui, alguns outros que nós vamos ler, né, podemos ler daqui para frente, é entender que o nosso Deus, Ele exige, e aqueles que se aproximam dEle precisam entregar para Ele essa exclusividade. Precisa dar para Deus essa exclusividade que Ele exige, que Ele requer da nossa vida e também da nossa adoração. Não dá para a gente adorar um pouco a Deus e um pouco ao mundo. Não dá para servir um pouco a Deus e servir um pouco ao mundo, né? O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Amém. Glória a Deus. Não pode ter outro reino em primeiro lugar. Não pode ter outra pessoa em primeiro lugar. Não pode ter outra coisa que esteja em primeiro lugar, a não ser o reino que deve ser buscado em primeiro lugar.
e com a notória certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Elas nos serão acrescentadas quando a gente fizer isso, buscar com essa exclusividade o nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é muito clara em mostrar para a gente, irmãos, que todos aqueles que amaram o mundo, todos aqueles que buscaram ser amigos do mundo, eles tiveram problemas na sua vida. Todos aqueles que tentaram ser amigos do mundo se afastaram de Deus. Porque é assim, quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo. Quando eu estou falando de mundo, eu não estou falando de localização geográfica, de cidade, de endereço. Não, eu estou falando de sistema mundano. É disso que eu estou falando. E um sistema que muitas vezes pega a gente como uma tarrafa e você não consegue sair dele. Vai pegando de pouquinho, devagarzinho, e quando você pensa que não, você não consegue mais escapar. Então todos que tentaram ser amigos do mundo se afastaram de Deus. Por exemplo, Judas Iscariotes tentou ser amigo do mundo, por amor ao dinheiro, ele se acabou, ele morreu, ele perdeu a esperança que ele tinha. O apóstolo Paulo fala que alguns colegas dele o abandonaram porque amaram o presente século ou o mundo. Mas olha, alguns aqui abandonaram porque amaram o presente século, amaram o mundo. E de fato, todas as vezes que a gente começa a dar mais valor, mais ênfase, começa a dar mais prestígio para as coisas mundanas, a gente vai se afastando de Deus, vai ficando longe de Deus. Porque do mesmo jeito que quanto mais perto de Deus, mais longe do mundo, quanto mais perto do mundo também, mais longe de Deus. Ao contrário também aí é verdadeiro, que quanto mais perto do mundo, quanto mais perto do sistema mundano, mais longe de Deus. Já que na carta de Tiago que nós lemos na introdução da mensagem de hoje, capítulo 4, do 1 até o 4, especialmente o verso 4 que nós vimos aqui, ele fala assim, se alguém quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. É taxativo. A mensagem dele, ela é reta e certa. Se alguém quiser, se alguém tentar, se alguém for amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, amar o mundo aqui, eu já disse, no sentido de se envolver com as coisas mundanas, de se envolver a ponto de esquecer um pouco de Deus e das coisas de Deus. Sabe, às vezes isso acontece entre os crentes, entre os cristãos, entre aqueles que deveriam dar mais ênfase e valor às coisas de Deus. Nós percebemos que muitas vezes não acontece isso, e vão se esquecendo a ponto de deixarem o seu compromisso com a igreja, com a Bíblia, que é a palavra de Deus, seu compromisso com a família, cuidar bem da sua família, cuidar bem dos seus, atender a necessidade de outras pessoas. A gente começa a entrar em uma que o mundo é tão importante que nós acabamos deixando outras coisas mais importantes, que são aquelas que Jesus fala assim, se você fizer um desses pequeninos meus filhos, a mim me fizesse assim. Então, queridos e queridas, é importante nós pensarmos e refletirmos sobre essas coisas, porque nós precisamos estar perto de Deus, e não são poucas as pessoas hoje em dia que têm dado mais importância às coisas mundanas, Muita gente hoje em dia tem dado mais importância a essas coisas, de forma que isso tem tirado o seu foco. Quando o seu objetivo era Deus, o seu objetivo é o céu, parece que as coisas aqui estão tão boas nesse mundo, nesse sistema que a gente vive, que nós estamos inseridos aqui, que muita gente não quer nem sair daqui. Parece que é tão bom que a gente quer ficar, quer permanecer, quer estar aqui, não quer sair disso. Quando eu falo assim,
nessa questão. Não estou dizendo, agora você precisa abandonar os seus amigos que não são crentes. Não estou dizendo isso. Agora você precisa deixar de lado aquelas pessoas que não fazem parte daqueles que são contados como salvos. Não estou dizendo isso. O que esta palavra está dizendo para a gente hoje, o que a mensagem de Deus está dizendo para a gente, é que nós precisamos colocar limite nas nossas relações. Nós precisamos ter limite nas nossas relações com o mundo, com o sistema mudando, com as pessoas mudando, com aquelas que tentam nos tirar do caminho de Deus e levar para o caminho da perdição. E se nós não tivermos limite, não impusermos alguns limites nas nossas relações, a gente, em vez de influenciar, vamos ser influenciados por elas. Nós fomos chamados por Jesus para sermos influenciadores. Esses influenciadores digitais, que estão por aí, alguns até influenciam sim para o bem, mas de uma forma geral não. Mas um influenciador que as pessoas olham para mim, olham para você, para a nossa vida e diz assim: como eu gostaria de ser como você, como eu gostaria que a minha família fosse como a sua, como eu gostaria de ter atitudes e ações como você tem. Porque a gente precisa influenciar o mundo. Jesus falou assim: vocês são sal e são luz do mundo. Então vocês precisam dar sabor para este mundo. O mundo tem que sentir o sabor de Deus, ver que não vai se perder se tiver o sal de Deus na sua vida, a luz de Cristo. Que é você, irmão? Que é você, irmão? Sou eu. Que somos todos nós, somos o sal e a luz para este mundo que está perdido. A palavra de Deus lá no 1 João capítulo 2, no 15 ao 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! É vida eterna, é para sempre, é aquilo que não se acaba, que vai viver eternamente, porque vai estar ao lado de Deus, com aquele que é o autor da vida, que é o eterno. Então, por isso, irmãos, vale a pena a gente fazer o certo, andar nos caminhos de Deus, caminhar junto com Ele, porque senão a gente corre sempre risco também, que a nossa vida também seja levada da mesma forma. Amém? O apóstolo Tiago diz que todas as contendas, guerras, homicídios, prostituições, tudo isso são frutos da carne, e tudo isso é falta de amor. Ele fala que todas essas coisas acontecem porque esse mundo está cheio dessas concupiscências, e o próprio Jesus chega a dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Conforme o pecado aumenta, o amor esfria. E o que nós temos hoje é muita falta de amor mesmo, falta de amabilidade, falta de coisas que precisam vir para melhorar a nossa vida. A gente olha para as notícias, olha para o nosso dia a dia, e você pergunta: por que será que Putin e Zelensky não param de guerrear? Falta de amor, A gente pode fazer várias perguntas, por que será que os homens hoje em dia são tão corruptos? Por que será que os casais já não se acertam mais, e muitas vezes a solução é o divórcio? Por que será que as pessoas se traem mutuamente? Por que será que essas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia? A gente está vendo, a gente está, quem sabe, muitos vivendo isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, em algumas fases da vida. Por que será que isso acontece? Podemos responder com uma frase: porque estão mais preocupados com as coisas do mundo, com as coisas desta terra, do que com aquelas que são do céu. E as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que é supérfluo, que é passageiro, que hoje existe, amanhã se acaba.
do que com aquilo que é eterno. É por isso que todas essas perguntas muitas vezes pairam na nossa mente ou na mente de algumas pessoas, é porque as pessoas estão sendo mais amigas do mundo do que amigas de Deus. E quanto mais longe de Deus, pior é o homem. Quanto mais longe de Deus, pior é a mulher. O ser humano sem Deus é um ser terrível, que faz coisas terríveis na vida. E não adianta achar que a gente pode ser, eu posso ser um pouco amante do mundo e ainda assim ser amigo de Deus. Eu posso sim amar um pouco, viver um pouco, aproveitar um pouco. Eu posso, porque eu ainda sou jovem, porque ainda tenho tempo, eu posso fazer isso ou aquilo e ainda ser amigo de Deus. Não! Mateus 6,24: não pode servir a dois senhores. Não é possível. Você vai continuar no mundo, eu vou continuar aqui. Nós vamos viver no mundo, não podemos sair daqui agora enquanto o Senhor não quiser que nós saímos daqui. Mas vamos viver aqui com foco no céu. Nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo, é Jesus. Não há essa possibilidade de servir a dois senhores, não vai amar mais um do que o outro. Portanto, irmãos, queridos, queridas, é hora da gente tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? A quem é que a gente vai buscar? A quem é que vamos prestar culto? A quem vamos devotar a nossa vida e as nossas forças e as nossas finanças e tudo que nós temos? Josué já dizia assim: vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então essa postura deve ser a postura dos crentes. Essa deve ser a postura dos cristãos. Minha, sua, de cada um de nós que estamos no caminho de Deus. Porque uma coisa é certa, nós podemos fazer uma aplicação dessa mensagem dizendo assim, que aquelas pessoas que são amigas de Deus, elas desfrutam de coisas boas aqui na terra e depois na vida eterna. Você acredita que ser amigo de Deus dá para desfrutar de coisas boas enquanto vivemos aqui? Tem coisas que são favoráveis à nossa vida sendo amigo de Deus. Gálatas 5, no 22 ao 24, fruto do Espírito, você desfruta de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ser amigo de Deus traz muito benefício para a nossa vida, muita coisa boa para nós desfrutarmos. Saber que se somos amigos de Deus, o Espírito Santo habita na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo habita, Ele vive em nós, Ele vive na nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. João, ele diz que nós podemos vencer o mundo. Nós temos força suficiente para vencermos esse sistema mundano que tenta nos pegar, tenta nos incomodar, porque ele diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém. Porque no mundo impera o Espírito, mas em nós impera o Espírito Santo. Amém. Em nossa vida vive o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É muito bom, a gente desfruta de coisas maravilhosas. Olha só, João 15:15. Jesus falou para os discípulos assim, eu já não tenho mais me chamado de servo, mas me chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os amigos sabem. E tudo que eu tenho, eu falo para vocês, eu digo a vocês. Vocês são conhecedores das coisas grandes e maravilhosas. Amém. Enquanto vivemos aqui, podemos desfrutar de privilégios maravilhosos da parte de Deus para nós. Podemos viver muito felizes aqui, como pessoas que têm motivo para viver sorrindo, para andar e mostrar um sorriso bonito para as outras pessoas. Mas depois que nós morrermos, ou quando Jesus voltar, que nós passarmos deste mundo, não estivermos mais aqui, ainda desfrutaremos de um benefício muito grande: a vida eterna. Amém. Aleluia! Vamos desfrutar da vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Apocalipse, lá no capítulo 21.
É um texto glorioso, extraordinário. E João está lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão gloriosa. E ele vai dizer assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o versículo 4, que é extraordinário. E então Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para quem deseja ser amigo de Deus, desfruta de coisas boas aqui e desfruta de uma vida eterna, maravilhosa, extraordinária que Ele tem para nós. Só que eu preciso deixar um alerta para nós, para mim e para você aqui nessa noite. Para ser amigo de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. Para ser amigo de Deus é preciso obedecer os mandamentos de Deus. Para ser amigo de Deus é preciso viver em comunhão com Ele. E aí sim, a gente vai poder desfrutar de tudo isso, renunciar tudo aquilo que tenta nos afastar. E aí a última pergunta que surge é: e agora? O que você vai fazer a partir deste momento? Fica para você, fica para mim essa pergunta, né? Porque a orientação da palavra é: aproxime-se mais de Deus, pois não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém. Não existe nada melhor do que viver como amigo de Deus. Amém? Deus assim nos abençoe. Vamos convidar o diácono Wagner para vir cantar um louvor aqui.